a Jesus, nosso Mestre, Maria, nossa Mãe Santíssima, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui mais uma noite e pedindo o amparo de tudo deles para todos nós encarnados e encarnados, para que possamos captar todos os ensinamentos desta noite e tenhamos condição de colocar no nosso coração e do nosso coração possa ir até a nossa mente para colocarmos em prática todos esses ensinamentos, podendo assim fazer a nossa reforma íntima. Pedimos ainda a Jesus e a Deus que ampare a nossa expositora, que ela possa colocar para nós tudo aquilo que estamos necessitando, que a espiritualidade possa estar lhe intuindo neste momento. Senhor Jesus, peço que ampare a todos nós também aqui presentes, que possamos estar com nossos corações abertos e que possamos estar divulgando a doutrina ainda neste mundo, para que possa melhorar as coisas para todos nós. Senhor, ampare a todos nós, que assim seja. Que assim seja. Patrícia, a palavra é sua. Muita paz, viu? Tá bom. Obrigada, gente. Nós gostaríamos de dar as boas-vindas a todos, nos colocarmos à disposição da espiritualidade maior, como tão bem na sua rogativa, não é? Colocou a nossa companheira Laide, para que os amigos espirituais, Dr. Bezerra de Menezes, mentor desta casa, os amigos espirituais das Casas Espíritas de Santa Luzia, da nossa, do nosso lar, possam estar conduzindo as nossas reflexões da noite, para que cada um de nós encontre na Boa Nova a palavra que vá tocar o seu coração, que vai lhe trazer um estímulo novo, para que amanhã, ao despertar, nós possamos lembrar do afago carinhoso, da companhia amorosa de Jesus, que insiste em estar ao nosso lado, mesmo quando nós não o identificamos, não é? E é esse o tema que nós vamos desenvolver nessa noite, que foi nos dado, e nós recebemos com muita alegria, que é a Estrada de Emaús, que é um texto, um acontecimento que Lucas relata de Jesus logo após o seu desencarne. Assim, quando houve a crucificação, que houve a ida, no dia seguinte houve a ida das mulheres para ungir Jesus, e elas encontraram lá um anjo que dizia que Jesus estava vivo. Elas retornaram aos seus pares, né? Aos discípulos que estavam na cidade, para contar o que o anjo havia dito a elas. Eles não acreditavam naquilo, não é? E aí alguns deles, homens, junto com Pedro, foram até o sepulcro para confirmar o que as mulheres, as 3 Marias, não é, haviam dito a respeito do anjo. E assim, no dia seguinte, porque é o 3º dia que surge a passagem da aparição de Jesus junto aos apóstolos na estrada de Emaús, né? O 3º dia é o domingo de Ramos. Jesus partiu na sexta, passou-se o sábado, no 3º dia, no domingo, houve a aparição de Jesus no caminho de Emaús. Nós gostaríamos, antes de falarmos a passagem, porque é importante que a gente leia, para que a gente tenha um entendimento daquilo que Lucas nos relata, nós gostaríamos antes de convidá-los a um exercício de confrontar ensinamentos semelhantes na Boa Nova, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento. Nós sabemos que a Bíblia, que é composta por esses 2 grandes livros, são livros, são muitos livros, só no Novo Testamento são 27. Esses livros se comunicam entre si. Por quê?
porque tanto o Antigo Testamento como o Novo, eles fazem parte de uma revelação da lei de Deus. E por serem revelações da lei divina, essa mesma lei se dá em todo o universo, não só no planeta Terra, em todos os tempos, mas como também em todos os planetas do universo, né? Em todos os seres inteligentes da criação, a mesma lei se dá para todos. Então, a gente encontra ensinamentos semelhantes ditos pelos evangelistas, né, que relatam a fala do Cristo em diversos momentos, como no Antigo Testamento também. Se a gente quiser confrontar, nós vamos encontrar os mesmos ensinamentos ou ensinamentos anteriores que criaram um link, uma ligação para um algo a mais que Jesus veio trazer no Novo Testamento. Nós encontramos no livro de Marcos, no capítulo 8, versículo 18, uma frase que para nós resume toda a ideia principal que nós vamos retirar ou que vamos tentar refletir sobre ela na noite de hoje, da passagem dos dois discípulos a caminho de Emaús. Mas antes nós vamos lá em Marcos, no capítulo 8, versículo 18, onde Jesus fala, através da escrita de Marcos, tendes olhos e não vedes, ouvidos e não ouvis. Então, nós encontramos aí um resumo do ensinamento maior que nós vamos refletir hoje sobre o caminho de Emaús. Porque é preciso ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, não é? E para isso é preciso que a gente descubra nesse caminho de Emaús quais são os momentos ou a forma, ou a maneira que nós vamos encontrar de ter ouvidos e olhos para ver a boa nova, para ver Jesus ao nosso lado. Esse é o maior ensinamento da noite, que a gente espera que a gente possa concluir ao final das nossas reflexões. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos o mesmo ensinamento, que está lá no capítulo 6, o Cristo Consolador, no item 4. E é assim, o Espiritismo vem abrir os olhos e ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Por isso, meus amigos, estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita é assim, sem alegorias, sem figuras, porque a doutrina espírita é aquele farol que ilumina o Evangelho de Jesus e traz esse Evangelho para a nossa época atual. Faz com que esse Evangelho seja interpretado de forma universal, de forma atemporal. Então, hoje ainda, nós podemos entender, decifrar a passagem de Jesus já ressurreto, né? Após a crucificação, a caminho com os dois discípulos. Nós, então, vamos ler agora a passagem que está aí. Vamos pedir o Wagner para ler para nós? Pode ser, Wagner? Pode ser, Patrícia. Vamos lá. Vamos nesse primeiro slide aí. Tá. Os dois discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que se havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino,
em Jerusalém e não sabes as coisas que nelas têm sucedido nesses dias? Ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. Pode passar? Você quer que lê tudo, Patrícia? Pode sim, por favor. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse, os nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que se dele achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-lhe e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele respondeu-lhes. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados aos 12 e os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles contaram o que lhe acontecera no caminho e como deles foi conhecido a partir do pão. Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Muito obrigada, Wagner. Obrigada demais. Nós vamos tentar, a passagem é muito grande, para que a gente possa retirar todos os detalhes dessa passagem. Então, nós vamos retirar alguns pontos para a nossa reflexão. E nós acreditamos, sabe, meus amigos, que as reflexões que Jesus nos propõe no Evangelho e na Boa Nova são provocações para nos tirar do lugar, para nos deslocar do nosso conforto, do nosso estado de que já chegamos a determinado ponto e nos impulsionar para outro ponto. É preciso seguir adiante. E Jesus, então, nos traz as reflexões, nos convidando à continuidade, a não ficarmos parados, lamentosos, mas a continuarmos. Essas reflexões que nós extraímos do texto, que são pequenas em relação a tantas outras que o texto contém, nós vamos trazê-las para que a gente possa sair do lugar e, refletindo juntos, tentarmos trazer o conhecimento que Jesus espera para nós. E os amigos espirituais
nessa noite. E que nós possamos aproveitá-los, não é? Cada um dentro de si, na sua vida, na sua prática cotidiana, possa lembrar destas reflexões e ter saído do lugar através destas mesmas, né? Nós vamos com a primeira. A primeira frase é: seus olhos estavam impedidos de ver Jesus. Nós gostaríamos de lembrar que os discípulos estavam saindo de Jerusalém no terceiro dia, ainda conturbados com todo o acontecimento. Jerusalém era a cidade da religiosidade. Era o local onde eles tinham o templo, tinham Jesus, tinham lembranças, tinham todo o conteúdo da bagagem religiosa, porque Jerusalém representa para nós a nossa religiosidade. E eles estavam saindo desse ponto, que estava mais ou menos a 11 quilômetros de Emaús, e estavam caminhando. Naquela época, caminhar não tinha tênis Nike, não tinha solado cheio de 9 horas, eram alpargatas. Então, a gente imagina que pelas estradas empoeiradas, sem comida, carregando poucos suprimentos, eles estavam caminhando 11 quilômetros por um bom período de tempo. Então, eles tiveram um bom tempo nessa caminhada para estar com Jesus. Mas eles estavam impedidos de ver Jesus. E é tão interessante esse impedimento de ver Jesus, que Emmanuel relata para nós, num capítulo lindo que nós recomendamos que a gente possa ler, que está lá no Caminho, Verdade e Vida, é o capítulo 95, que é intitulado O Amigo Oculto. É exatamente sobre um versículo dessa passagem. Porque a passagem, Lucas relata que quando eles pararam para ver o peregrino que estava chegando, eles tinham o rosto sombrio. Olha aí a sombra, não é? O rosto sombrio porque os seus corações lamentavam a perda material, física de Jesus. E aí a gente começa já a tirar as nossas reflexões, porque Emmanuel traz para nós assim, eles tinham falas amarguradas, angustiante tormenta dos sentimentos, dúvidas e abatimentos que levavam esses dois companheiros discípulos de Jesus, porque não eram qualquer um, eram discípulos de Jesus. Não estavam na multidão, já eram discípulos de Jesus. Mesmo assim, eles estavam completamente tristes, abatidos, com dúvidas sobre as suas almas e negando Jesus, porque eles estavam afastados, segundo Emmanuel, dos propósitos divinos. E a gente começa a pensar o quanto esses dois companheiros de Jesus, que viveram um tempo anterior com Jesus ainda vivo, materialmente falando, tiveram quantos ensinamentos, quanto de evangelho eles ouviram da boca do Mestre. E mesmo assim, no momento de grande tormenta, no momento de grande abalo, eles caíram num ambiente sombrio, de dúvidas, de tormentas angustiantes. Olha as falas, as palavrinhas que Emmanuel usa para retratar o que eles sentiam, tormentas angustiantes dos sentimentos. Tanto era o estado vibratório desses companheiros que eles não viam Jesus. Eles estavam sombrios, não conheceram o Mestre. E aí nós vamos para o segundo ponto de provocação, onde Lucas diz que eles
como nossos sumos sacerdotes e os nossos chefes entregaram Jesus para ser condenado à morte, onde eles, esses dois companheiros, estavam tentando encontrar no exterior, nos chefes políticos, como é atual o ensinamento, continuavam tentando encontrar os culpados de terem levado Jesus à morte. Eles estavam tão duvidosos de Jesus que Lucas relata que os discípulos falaram para o peregrino que era Jesus, mas que eles não o conheciam ainda. Nós esperávamos, olha que fala, gente. Nós esperávamos que fosse ele quem iria redimir Israel. Israel significa todo o povo, todos os judeus, todo o povo daquela região, né? Os próprios, eles e os próprios irmãos. Então eles acreditavam que seria o quê? O verbo passado. Nós esperávamos que ele iria nos redimir. E o que ele fez? Se deixou imolar na cruz. Eu achei essa fala dos discípulos tão atual para nós mesmos, não é? Porque eles começaram a encontrar desculpas numa visão extremamente material do mestre, como se ele não tivesse cumprido o seu papel de ser o mestre, de salvá-los, de salvar o povo de Israel. E eles continuam. Olha só o que eles disseram agora das mulheres. Porque eles falam que as mulheres foram ao túmulo e diziam ter visto um anjo. As mulheres viram um anjo. E esse anjo disse que Jesus vivia. Mas quando elas desceram, o que aconteceu? A parte masculina dos homens que lá estavam embaixo não acreditaram nelas. E subiram ao túmulo. E o que é que eles viram? Nada. Somente a pedra retirada e o túmulo vazio. E está escrito por Lucas. Só que eles não o viram. De novo, nós fechamos os olhos. Estão notando que a passagem volta sempre para o estado de espírito quando nós fechamos os olhos? Pelo preconceito, pelas dificuldades. E isso aconteceu com os discípulos. Porque as mulheres viram o anjo, mas os homens não viram. Essa dualidade de mulher e homem não é uma dualidade de sexo. É uma dualidade de estado de espírito. Quando nós somente enxergamos com o intelecto, nós nos tornamos extremamente apegados à matéria, à comprovação, aquilo que podemos pegar. E nos esquecemos que o espírito está além da matéria. E foi isso que aconteceu era isso que eles estavam comentando. Era essa amargura que eles sentiam. Era essa tormenta, porque não haviam visto Jesus. E eles esperando ainda os sinais do céu. A multidão esperava o sinal do céu, mas os discípulos também esperavam o sinal do céu. Até após a crucificação, eles ainda esperavam alguém que viesse redimir eles mesmos. Olha que bacana. E aí, o peregrino não se fez calado. Ele disse para eles, olha que bacana. Jesus disse para eles, enquanto peregrino, porque estava desconhecido. Insensatos, nécios. Vocês lembram lá das 10 virgens? Olha que bacana como é que os ensinamentos se cruzam. Insensatos são as nécias, são os nécios. Por quê? Porque
são lentos de coração. Jesus ainda diz, insensatos e lentos de coração. São palavras do mestre. O coração, naquela época, para o povo hebreu, significava o órgão central, porque naquela época ainda não tinha se estudado o cérebro. Ninguém sabia do poder do cérebro, essa massa cinzenta tão importante nos dias atuais. Naquela época, o coração era o centro. E o coração era tido pelos hebreus, né, numa palavrinha muito pequena, são duas letrinhas hebraicas que soam como lev, né? Essas duas letrinhas do hebraico significavam o centro das emoções, o órgão humano central, mas também significavam o centro do ser. Então, o ser também sentia centrado no coração. Mas não só sentia, ele também pensava tudo através do coração. Era o órgão central do corpo humano. E aí Jesus fala para a nossa reflexão que eles eram lentos. Lentos no sentir, lentos no raciocinar, lentos no pensar, porque estavam ainda angustiados pelos fatos materiais. Era essa a sombra que pairava sobre os seus olhos que não permitiam a estes dois discípulos conhecer Jesus. Mas vamos para a terceira provocação, não é? Porque Jesus quer nos tirar do conforto nessa noite e quer nos levar a todos a sairmos daqui num outro patamar, com outras ideias, com outros desejos, com uma vontade maior de sair desse ambiente e estarmos em outro ambiente espiritual. E aí ele faz um convite, os discípulos fazem o convite. E esse convite, ele tem particularidades muito importantes. Lá no finalzinho já da passagem, eles fazem um convite ao peregrino, ainda peregrino, porque eles ainda não tinham sido despertos no olhar. Eles fazem um convite para esse peregrino, já no final da tarde, quando já declinava o dia. Olha só, no final da tarde, quando declinava o dia, eles insistiram, diz-nos o evangelista, eles insistiram. Não sabem por quê, porque a gente só insiste para alguém descansar e se alimentar conosco, se nós, de alguma forma, fomos tocados por ele, não é assim? A gente não convida qualquer um para ir na nossa casa, para alimentar conosco, para sentar, para almoçar conosco à mesa. É preciso que aquela pessoa, que a gente tenha um toque, que a gente tenha um interesse, não é, naquela situação. E eles, sem entender ainda, porque eles não entendiam, fizeram um convite insistente para o peregrino ir descansar, porque já findava o dia. Como é que ele ainda ia continuar? O peregrino, gente, ele fez de conta que ia seguir. Mas aí eles o chamaram de volta. Não, fique conosco, o dia já está caindo, entardecendo. Venha se alimentar conosco e ficar conosco na hospedaria. E aí a gente nota que no momento em que eles sentaram à mesa e que houve a bênção do pão, que era uma atitude singular, era uma atitude repetida por Jesus em muitos episódios, foi que eles conheceram Jesus. Nesse momento, quando o peregrino sentou à mesa, pegou o pão e repartiu e entregou, os olhos deles se abriram. É como se tudo aquilo que o peregrino havia contado para eles durante todo o dia, porque o peregrino, quando os viu tão sensíveis, tão atormentados, tão angustiados, o peregrino começou a relembrá-los do quê? Dos profetas, da mensagem de Moisés,
de tudo, do Antigo Testamento, que era o que eles mais conheciam. Porque qual era a mensagem que os judeus conheciam naquela época? Os galileus, né? Toda aquela turma ali da Judéia, da Galileia, e até mesmo os samaritanos. Eles conheciam o quê? Eles conheciam a lei mosaica. Eles conheciam o código que é o Antigo Testamento. E aí Jesus começou a contar-lhes dos profetas. O que é que causa em nós quando alguém nos vai colocando para nós a boa nova hoje? Vai fazendo o quê? Vai refazendo o nosso padrão vibratório. O peregrino, então, durante todo o caminho, porque isso durou horas, o peregrino, durante todo o caminho, foi levantando a vibração dos dois peregrinos. E aí, no final do dia, ao final da tarde, os dois, quando o peregrino partiu o pão e entregou, já estavam prontos vibratoriamente para reconhecer Jesus. E foi o que aconteceu. Nesse momento, eles reconheceram Jesus. E aí a gente fica pensando que o melhor é a gente agora tentar encontrar a estrada simbólica de Emaús. Porque o Novo Testamento, a Boa Nova do Cristo, ela se difere em graus maiores da lei mosaica, do Pentateuco, da lei dos judeus, né? Ela se destaca do Antigo Testamento como sendo a revelação do amor. Se o Antigo Testamento foi a revelação da verdade, o Novo Testamento é a revelação do amor. Então, a estrada simbólica de Emaús, ela tem um propósito de fazer-nos vibrar na vibração do amor, que é algo que está além, que já é espiritual, já foge da lida diária, porque nós ainda não conseguimos encontrar o amor na lida diária. Ainda precisamos do templo de pedra, porque não temos o amor em nós ainda. Então, a nossa lida diária é uma lida angustiante, é uma lida tormentosa, é uma lida onde nós nos encontramos e nos vemos, às vezes, no trânsito, com um semblante sombrio. Não é assim? No dia a dia? Nessa tormenta que nós vivemos? Porque vai-se uma pandemia e ficam-se muitas. Porque nós temos algumas situações que vão ser advindas do processo da pandemia. Porque estamos caminhando para a regeneração. Não dá para dormir. Então, nós somos sacudidos e agora nós estamos vendo as mortes diminuindo, mas estamos vendo reflexos econômicos, políticos, sociais, de um momento de dificuldade, de tormenta. Então, a tormenta vai permanecer até que nós guardemos na fronte o desejo de sermos melhores e possamos habitar uma terra regenerada, meus amigos. Para isso, vamos nos colocar a caminho de Emaús, utilizando o conhecimento da doutrina espírita, embasada no Evangelho de Jesus, que possamos sair dos nossos templos religiosos, como saíram os 2 discípulos de Jerusalém e se encaminharam para a vida, para a rotina do trabalho, para a perpetuidade do Evangelho de Jesus, levando com eles o quê? O conhecimento, mas a impressão, aquilo que eles tiraram, o extrato
evangelho como sendo condições ainda materiais. Não façamos o caminho simbólico de Emaús hoje como se fôssemos os discípulos ainda perdidos nas tormentas da vida material, tentando encontrar entre os chefes políticos e religiosos a causa das nossas sombras, esperando que Jesus seja para nós um guerreiro capaz de salvar-nos materialmente, capaz de não deixarmos falecer por Covid-19, capaz de não nos deixar termos disputas ou guerrilhas sociais. Não é esse Jesus que nós temos que guardar no nosso coração no caminho simbólico de Emaús. Nós temos que guardar a certeza de que, como governador espiritual, Ele está conosco. Ele tem as chaves do céu, não é? Como diz no Apocalipse, Ele tem as chaves do paraíso. Jesus nos conhece. E mesmo sombrios, o que é melhor, meus amigos? Mesmo sombrios, Jesus está ao nosso lado. E o que Ele faz? Você acha que Jesus nos abandona porque nós somos sombrios? Porque nós somos reclamões? Porque nós gostamos de falar de político A ou B ou C ou D? Porque nós colocamos a culpa em Deus que não nos tira, não nos livra do mal material? Não. Sabe o que Ele faz? Ele se coloca ao nosso lado. E sabe o que Ele faz? Além de estar ao nosso lado, mesmo não reconhecido por nós, mesmo que nós permaneçamos repetindo as mesmas histórias materiais, mesmo assim, e com todo o conhecimento espiritual dado por Jesus, há 2000 anos, um pouquinho mais do que os discípulos, talvez, né? Sabe o que Jesus faz? Continua repetindo para nós o seu evangelho. Continua dizendo a levantar-nos na vibração amorosa, que é preciso recomeçar, que é preciso seguir além, que é preciso reconhecer que a doutrina espírita, como nos diz Jesus, lá no Cristo Consolador, no capítulo Cristo Consolador do Evangelho, a frase que nós usamos lá em cima, o Espiritismo tem em si toda a chave para interpretarmos Jesus e extrairmos dele, dessa letra, o Espírito que vivifica. O Espírito que nos convida a seguir com ele, mesmo nos momentos de tormenta. Porque às vezes, meus amigos, e isso acontece comigo, então eu acredito que aconteça com todos nós, exceto com os espíritos muito melhores que nós, que estão aqui entre nós. E a estes nós pedimos desculpa, não é? Porque não podemos igualar a todos. Existem espíritos que já caminham na luz, que já caminham enxergando Jesus ao seu lado todo o tempo, que não são necessários gastar toda uma vida para chegarmos na idade, na terceira idade, na idade da sabedoria, da reflexão, quando nós não conseguimos mais ter pernas para correr, mente ativa para disputar as esgrimas do mundo. Aí sim, nós enxergarmos Jesus. Não, tem espíritos entre nós que já conseguem, ao meio-dia, enxergar Jesus ao seu lado. Às 9h da manhã, enxergar Jesus ao seu lado, até mesmo às 15h. Pensemos nisso. É possível, porque Jesus nos diz que Ele venceu o mundo material.
material, estando nele. Então nós também podemos, porque vós sereis deuses, pergunta Jesus. Se estivermos com ele, nesse caminho, que é o único que nos conduzirá ao Pai, sim, podemos vencer o mundo material. Podemos vencer Mamon e darmos conta de enxergar Jesus. Enxergar a sua boa nova, estudá-la, conhecê-la, extrair o espírito da letra, participarmos de encontros onde possamos todos estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita, para que possamos ser sacudidos pelas provocações crísticas e sairmos do nosso comodismo milenar. O caminho de Emaús é um exemplo disso. Quem estava a caminho quando o peregrino Jesus se aproximou eram 2 discípulos. Um deles era Cleófas. E um outro desconhecido, que Lucas não relata o seu nome, mas discípulos. Isso Lucas fala. Eram 2 discípulos. Não era gente qualquer da multidão. Nós também, meus amigos, não somos multidão mais. Nós já conhecemos Jesus, o identificamos. A questão aqui colocada é quando. Se vamos ficar esperando o final do dia para conhecermos Jesus, ou se podemos identificá-lo já ao nosso lado, porque ele está ao nosso lado, e isso não é promessa de Wagner ou de Ayla Patrícia, é promessa de Jesus, porque ele disse, não vos deixarei órfãos. Nós estamos a caminho de Emaús nessa vida. Porque, na verdade, o caminho de Emaús pode ser toda a nossa ascensão espiritual, toda. Mas vamos ficar com esse trechinho, essa pequena estação dessa vida, onde eu sou Ayla, Alaide, Sônia, Heloísa, Heloísa. Vamos ficar nessa estação, porque para nós já é muito. E nessa estação nós temos o caminho de Emaús. Eu passei dos 50. Eu e a Heloísa, porque a Heloísa estudou comigo. Passamos de 50. Nós já estamos nas 3 horas da tarde. E Jesus continua ao nosso lado. E nós o enxergamos ou não? Que cada um possa refletir qual é o horário que ocupa nessa vida. E se na hora da tormenta e da dificuldade, porque é essa hora que os discípulos atravessavam, porque esse é o destaque de Emaús, porque foi logo no 3º dia após a perda de Jesus, o desmoronamento dos sonhos de que ele ia redimir o povo de Israel do jugo romano. Os sonhos daqueles que não conseguiam entender muito desmoronou. Quem é que ia salvá-los agora? Se Jesus, o príncipe, aquele que veio para salvá-los, os haviam abandonado. Pensemos assim, no momento de tormenta grandiosa que nós atravessemos, ou estamos atravessando nesse momento, porque, meus amigos, portas à regeneração, como vivemos todos, os terrenos, né? As criaturas terrenas, se não vivemos hoje uma grande tormenta e amargurosa tormenta, viveremos amanhã ou vivemos ontem. Porque as tormentas são para todos. E feliz aquele que já se identifica como tormenta. É sinal que ele já sabe o que é paz, não é? Já tem comparação. Porque aquele que está na tormenta, se
se deixando levar por ela, o que acontece? Esse não tem comparação. Ele acha que a tormenta é tudo. Esse sim, nesse mês em que homenageamos a vida e o seu valor sublime, esses são aqueles que precisam do nosso olhar, ainda mais especial. Porque esses sim, podem ser que não consigam ver Jesus nem ao cair da tarde. Que não sejamos nós, meus amigos, que aqui estamos, a não reconhecer Jesus nessa vida. E reconhecer Jesus não é em exposição teórica, não é fazer isso que eu estou falando aqui, fazendo aqui, falar de Jesus. Isso é muito simples. Falar de Jesus, qualquer um de nós pode. Se tem vergonha de falar num público assim, fala em casa, fala em qualquer lugar, mas todos nós podemos, porque conhecemos. Porque já não estamos na multidão, mas podemos simplesmente ficar na exposição teórica. E não nos colocarmos no caminho de Emaús com o peregrino Jesus e sermos e termos olhos, sermos e termos olhos para enxergá-lo, sermos rápidos de coração. Esse é a bênção de estarmos no caminho de Emaús nessa vida. Sermos convidados por Jesus através das palavras de Lucas a nos colocarmos nessa vida, estando neste caminho simbólico. Somos discípulos. Não tenhamos a menor dúvida. Francisco, Maria Helena, Leila, Sônia, todos nós somos discípulos. Estamos no caminho simbólico de Emaús, porque estamos cercados de conhecimento, porque estamos saindo de Jerusalém. O que é isso? Sair das paredes de um templo religioso, de um conhecimento intelectual, para a prática no mundo. Estamos saindo desse conhecimento, das paredes, para o mundo. E nesse caminho, ainda nos perdemos, amigos, ainda nos perdemos. Quando a tempestade ruge forte, ela enche o barquinho de água e costumamos afundar nas sombras que nos cercam o coração e a mente. É preciso estarmos atentos para isso, atentos para as sombras, para que não sejamos homens espíritas, discípulos de Jesus, sombrios, vagando pelas ruas da nossa cidade, sem brilho, sem desejo de melhorar, porque cair nós vamos cair, já dizíamos isto. Mas não importa quantas vezes caiamos ainda, porque vamos errar ainda. O que importa é quanto tempo ficaremos sem ver Jesus. Deitados, sombrios, adormecidos, sentindo pena de nós mesmos, culpando os outros, sentindo preconceitos de gênero, preconceitos de grupos minoritários, sejam eles quais forem. Nós vamos encerrar guardando a esperança de que essas palavras de Jesus, retratadas por Lucas, nos coloquem na estrada simbólica de Emaús, como aqueles discípulos que, mesmo em momentos de grande tormenta, trazem a certeza de que é possível ver naquele que nos chega, aquele que nos toca, Jesus. Porque é assim que ele nos convida a enxergar nos pequeninos a sua própria pessoa. Fiquemos então agora, encerrando, partindo para os momentos finais,
com uma página de Emmanuel pequenininha, mas que vai nos dizer à alma aquilo que nós precisamos para nos unirmos na unidade divina, gravitarmos na unidade divina, como nos convida Paulo no Livro dos Espíritos, naquela mensagem belíssima, quando ele nos convida a gravitarmos na unidade divina. Emmanuel, do livro Material de Construção, capítulo 22, intitulado A Caminho. Não te detenhas, segue, estamos a caminho. Às vezes, separados, choramos na distância, mas somos esperados na união com Deus. Que Jesus seja esse instrumento que vá nos motivar com as suas provocações de amor a sermos um só com Ele, para que um dia sejamos como Ele é, um só com Deus. Muito obrigada, meus amigos, que essas palavras caiam primeiro em nossos corações, para que depois, saindo pela nossa boca, nossos pés, nossas mãos e nosso olhar, elas possam atingir aqueles que caminham conosco. Muito obrigada, Wagner, Maria Helena, Heloísa, pelo convite carinhoso, e que a gente possa permanecer com os corações entrelaçados, no desejo de que essa união permaneça por todo sempre. Muito obrigada a todos. Um beijo grande. E, Patrícia, nós que agradecemos. Gente, mais alguma consideração? Mário levantou o dedo aí, não sei, deixa eu ver. Acho que Miriam também. Mais alguma consideração, Mário? Dona Sônia, Dona Maria Helena. Gente, é interessante, Patrícia, quando você estava narrando, me veio à mente aqui uma situação em que Madre Teresa, para que ela conseguisse exercitar essa condição, porque talvez hoje um dos grandes desafios que nós temos hoje enquanto espíritas é reconhecer Jesus enquanto nós estivermos no caminho. Então esse talvez é um dos grandes desafios nossos, porque naturalmente nós estamos imersos nas nossas complicações reencarnatórias, nos nossos desafios. Então reconhecer Jesus, eu não sei se todo mundo concorda, reconhecer Jesus lá no momento em que nós chegamos na estalagem, muitas vezes pode não ser muito produtivo. Nós temos que reconhecer ele no caminho. E Madre Teresa, ela trouxe uma consideração que eles perguntaram, Madre, mas como é que a senhora dá conta de fazer o que a senhora tem feito? E aí ela disse assim, eu procuro reconhecer na face do outro a face do Cristo. Então, já que eu não consigo ver Jesus na sua essência, vamos procurar enxergá-lo na face daqueles que estão conosco no caminho. Então, essa passagem ela é muito simbólica, ela remete uma quantidade de informações muito bacana, né? Para que a gente possa entender dia a dia a importância do Evangelho de Jesus. E aí fica o convite. Nós estaremos futuramente, Patrícia, até em função daquela atividade que participamos lá no Evangelho Redivivo, porque nós já realizamos o estudo do EMEG, o estudo sistematizado do Evangelho, mas nós fazemos utilizando aquelas apostilas do Carlos Torres Pastorino. E nós vamos fazer uma junção, vai ficar o convite, eu, Francisco, Maria Helena, que estão aqui, Maria Helena, não minha mãe, mas uma companheira nossa lá do Bezerra, nós vamos estar retomando esses e encaixando o EMEG do senhor Honório, encaixando o estudo A Sabedoria do Evangelho do Carlos Torres Pastorino e agora o Evangelho Redivivo, conforme nós vimos lá com a nossa querida Marta Antunes. Foi muito bacana a gente ter acesso também ao
ao companheiro Carlos, né? É. Muito tempo que a gente não tinha oportunidade de conversar, mas foi muito bom. Então, que a gente possa estar nesses momentos promovendo esses encontros. Nós ficamos muito felizes, já agradecemos de antemão todos aqui que nós não citamos o nome, a Gessilene, a Dirlene, a Tânia, Dona Sônia, a Miriam, todos que eu estou vendo aqui, a Aide, viu, Aide? Muito obrigado, contamos que você possa participar mais vezes. Aqueles que entraram hoje pela primeira vez, nós estamos fazendo essa sequência de estudos sempre às quartas-feiras e o link não muda, é sempre o mesmo. Então, basta, nesse horário aí de 7h20, nós já estamos com a sala aberta, é só clicar nele que nós estamos aí, contando com a participação, e é sempre bom, e esse mês agora, esses meses, nós vamos falar do Evangelho de Jesus. Então, é muito bom falar do Evangelho. Então, que a gente possa estar juntos. Em alguns dados momentos, nós vamos aplicar a técnica do Evangelho Rede Vivo para colocar o pessoal também para contribuir, né, Patrícia? Mas aí, fica o convite a todos. Dona Sônia, breve ela vai falar com a gente também. Aí, Patrícia vai ficar lá para assessorar na câmera, viu? Mas ela vai participar também. Então, já fica aí o convite, o agradecimento a todos. Gente, mais alguma questão para a gente interromper? Dona Maria Helena, se a senhora quiser trazer alguma informação. Que nesse momento nós abramos os nossos corações, colocamos o nosso corpo numa posição mais confortável e a nossa mente está ligada em nosso Senhor Jesus Cristo. Amigo querido, companheiro de todas as horas, que não desiste de nós em momento algum e que está sempre ao nosso lado no caminho da vida, nos dando força, renovando nossas energias diariamente, para que possamos assim, mestre, diante das dificuldades que nós temos e diante dos desafios que a vida nos oferece para seguirmos a luz, nós agradecemos, Senhor, por tudo que tem feito por nós, por essa casa irmã que nós amamos tanto, por todos que aqui trabalham, Senhor, servem em seu santo nome. A alegria que nós estamos sentindo agora, Jesus, é um presente que o Senhor nos dá. E nós rogamos, Mestre, que abençoe esta casa querida, que abençoe a todos que aqui trabalham, e que possa abençoar também, Senhor, aos nossos familiares, aqueles que nos cercam, aos nossos acompanhantes desencarnados, e a toda a humanidade necessitada, Cristo de Deus. Abençoe, ampare e console. Assim, que nesse instante possamos unir os nossos corações à volta do seu coração. Obrigada, mestre amado, muito obrigada, e esteja sempre conosco, hoje, agora e para sempre, que assim seja.